Olá, boa noite, amigos e amigas, companheiros do Movimento Espírita aqui do Circuito das Águas. Sejam muito bem-vindos a mais esse momento gostoso de bate-papo aqui nessa live, que é uma parceria entre a USE Intermunicipal do Circuito das Águas e o Centro Espírita Joana d'Arc. Então, retomando esse ciclo de bate-papos e de conversas, a semana passada, infelizmente, não estivemos aqui por uma questão de agenda, mas retomamos hoje o nosso bate-papo. E para essa noite, nós temos aí mais um companheiro de amparo, é o Sandro Leme, presidente do Grupo Espírita Luz e Caridade da cidade de Amparo, nossa vizinha cidade aqui de Amparo. Todos adoramos pela sua tradição na região, né? Muito bem. Então, eu gostaria de, antes de mais nada, iniciando o nosso trabalho, pedindo aos bons espíritos que nos acompanham, que possam nos inspirar para mais essa noite de conversa, que possamos ter juntos essa 1 hora de bate-papo agradável, mas também de suma importância para o fortalecimento e a unificação das casas e dos centros espíritas aqui da nossa região. Isso tem sido muito importante, porque não é a todo momento que a gente pode dedicar um tempo como esse para conhecer os colegas dirigentes das outras casas. Então, que Deus nos acompanhe, que Jesus, o governador do nosso planeta, esteja conosco nesse momento, que possamos estar aqui juntos, em nome de Jesus, levando o Espiritismo pelas ondas da internet. Então, internautas, queridos amigos, estejamos juntos nesse momento. E aí, então, eu vou chamar aqui o nosso amigo Caio Melo, presidente da USE Intermunicipal. Por favor, Caio, chega aí com a gente. Boa noite, meu amigo Rogério, tudo bem? Saudades aí do pessoal de Serra Negra. É isso aí. Oi, Caio, tudo bem? Eu te dei um susto, né? Estava tendo um problema técnico aqui com o meu computador, não estava conseguindo entrar. Você achou que eu não ia estar aqui nesse momento, mas deu tudo certo. Na última hora, o computador voltou a funcionar. Sem problema, antes tarde do que nunca. Aproveitando para dar boa noite aí o Toninho, que está na parte técnica, todo o pessoal aí que está nos acompanhando aí pelo Facebook, e uma boa noite aí especial ao pessoal do Joana d'Arc. Legal, ótimo então. Então, vamos chamar o nosso companheiro, nosso convidado da noite. Eu vou ficando um pouco aqui junto com vocês também para dar as boas-vindas para ele. Ok. Cadê o Sandro? Sandro já apareceu.
Boa noite, meus amigos. Boa noite, nossa live. Boa noite, meus amigos. Boa noite, obrigado pela oportunidade que estão nos dando, né, para a nossa modesta casa aqui de Arcadas, do distrito de Arcadas, São Paulo. E é um prazer estar com vocês nesse evento aí de muito bom gosto que vocês criaram, né, dando essa oportunidade para as casas se apresentarem, contarem um pouquinho da história. É um agradecimento grande de todos nós daqui para vocês. Legal, muito legal, Sandro. Ótimo. Foi um prazer estar aqui com você. Eu estou nesse momentinho aqui, só nessa introdução, dando as boas-vindas e acolhendo os companheiros para essa noite. Eu agora vou deixá-lo aí com o Caio, que é o moderador dessa conversa, mas eu vou ficar aqui nos estúdios, aqui acompanhando e ouvindo de pertinho a história que você vai ter para nos contar aí da sua casa, tá bom? Então, que tenhamos aí um bom bate-papo, uma boa noite. A gente volta no final para fazer um finalzinho aí, tá bom? E aí eu peço, então, para o Caio ou o Sandro fazerem a prece de encerramento no final, tá? Então, uma boa conversa para todos. Até daqui a pouco. Ok, obrigado. Bom, Sandro, mais uma vez, seja bem-vindo. E como a gente sempre faz no início, né? Para as pessoas que estão nos conhecendo agora, conhecendo o movimento espírita, a gente sempre gosta de relembrar para o pessoal o que é a USE, né? A USE é a União das Sociedades Espíritas e que, na verdade, ela é formada por todas as casas espíritas da região. Então, sem as casas espíritas, na verdade, não existiria a USE, né? Porque a USE nada mais é do que a reunião de todas as casas. Então, já comentando com o pessoal que ainda não conhece o que é a USE, gostaria também de falar que no final dessa nossa conversa a gente vai passar a divulgar a Semana Espírita, a nossa 4ª Semana Espírita do Circuito das Águas, que será realizada a partir da próxima segunda-feira, com temas muito interessantes. Mas, enfim, no final eu passo para o pessoal a divulgação, tá bom? E eu queria que você já começasse nos contando quando que a casa foi fundada, quando que você se integrou à instituição. Conta um pouquinho da história para a gente, de vocês. Tá ótimo. Bom, Caio, nossa casa já tem muitos e muitos anos aqui funcionando no nosso distrito de Arcadas. É uma história longa, né, de pessoas que lutaram muito para poder fazer com que o movimento espírita acontecesse aqui e com isso, né, nos dessem a oportunidade de hoje termos essa casa de maneira sólida aqui trabalhando. Contando um pouco dessa história, eu tenho que começar falando a respeito de quem começou tudo isso aqui. O nome dele era o senhor Alcides Pelle. Esse senhor, ele veio com a família no comecinho da década de 1960 aqui para a região, né, para Amparo. E já começou a participar, né, de encontros, encontros espíritas, né, na cidade. Logo depois, logo em sequência, com a família, eles se mudaram aqui para Arcadas. E como aqui em Arcadas, então, não tinha, né, uma casa, uma sociedade, né, um grupo que se reunisse para fazer o movimento do espiritismo, ele, então, começou algumas reuniões num bairro rural, aqui no distrito, que se chama Bairro da Varginha, numa casa, num cômodo emprestado, né, da casa do senhor Manuel Araújo. Então, os primeiros encontros, né, do nosso grupo Espírita Luz e Caridade começou, então, ali no começo da década de 1960, num espaço emprestado na casa desse senhor que mora nesse bairro rural. Passou-se algum tempo, eles conseguiram uma pequena casa emprestada
num sítio que tem aqui, já encostado na parte urbana do distrito. Para quem passa na rodovia, o sítio está bem ali do lado da rodovia. Então, eles conseguiram uma pequena casa emprestada, e nessa casa emprestada, o grupo ficou um bom tempo, né? Quando eu digo um bom tempo, ficou até no fim aí da década de 70, começo de 80. Depois disso, a casa foi solicitada por questões de transferência de proprietários, e então deixou-se de ter essa casa, mas os amigos, né, da casa, as pessoas que participaram, encontraram uma forma de fazer os encontros num espaço da nossa querida Cristina Neri, que é uma integrante da casa até hoje, né? Ela, então, cedeu um espaço da casa dela, onde nós, então, nos encontrávamos. Para você ter uma ideia de fundação, né? Eu me lembro quando você perguntou, né, para poder pôr no site da USE, quando foi a fundação da casa, registro no cartório é de 1991. Mas você pode ver que nesse pequeno trecho que eu contei, a casa já, no sentido de grupo espírita, já se encontra há muito mais tempo que isso, né? Desde ali do começo da década de 1960. O fundador, né, que colocou, que registrou a casa, que deu ali esse caráter mais legal para a casa, é um amigo que se chama Gil Rey, ele já é falecido há bastante tempo também, mas foi ele que deu esse passo, né, de sair dessa condição mais modesta, de um grupo que se reúne, porém sem uma documentação formal, e fez a fundação da casa, então, em 1991. O nosso amigo Gil, ele, infelizmente, teve um problema de saúde na sequência, e ele desencarnou, né? Nesse momento, ali em 91, 92, eu já comecei a participar dos encontros na casa, né? Mais propriamente em 91 mesmo, que coincidiu com a fundação da casa. Comecei a participar, tive, inclusive, vários encontros de estudo com o nosso amigo Gil, né? Só que quando ele foi... teve o desencarne, a nossa casa ficou um pouco... Quem seria que iria conduzir a casa? Porque o seu Alcides já tinha desencarnado também. Então, digamos assim, os pilares que vinham, né, de algum tempo, materialmente, né, encarnados, eles não estavam mais conosco. Foi onde que... eu faço questão de contar esse trechinho, porque é sempre a providência cuidando de todos nós, né? Foi quando médiuns da casa, em momentos diferentes, em situações diferentes, vieram falar comigo dizendo que tinham recebido, né, conversado com seus guias, tinham recebido, por caminhos distintos, o pedido que eu assumisse a casa. E para mim foi assim um misto de alegria, mas também de espanto, porque eu não estava há tanto tempo assim na casa, né? Tinha 4 anos, 5 anos que eu estava na casa. Mas, claro, eu entendi que era uma confiança depositada muito grande, né? E com isso, então, em 95, 96, eu assumi a presidência da casa. E de lá para cá, entra a votação, sai votação, eles entendem que eu ainda devo continuar como presidente da casa. Então, já tem aí um bom tempo, né, que eu estou nessa posição maravilhosa aí de poder estar contribuindo com a nossa casa. Um dos projetos que a gente começou assim arduamente quando eu assumi foi buscar termos o nosso próprio espaço, né? Ter a nossa casa própria, para poder dar essa condição mais de conforto, de poder ampliar as atividades, e também dar um pouco mais de descanso para a nossa querida Cristina, né, que por anos cedeu a casa dela
Então, foi quando, na passagem de 2000 para 2001, nós conseguimos comprar ali um terreno, né, um pouco antes disso, fazendo aí, como todas as casas, né, uma série de atividades para arrecadar dinheiro, de tudo um pouco, né? Vendia pizza, rifa, o que pudesse a gente fazia. Então, conseguimos comprar um terreno e, na sequência, nós conseguimos construir a nossa casa, né? Então, nossa casa está indo aí para cerca de 20 anos que ela está construída. É uma satisfação imensa para todos nós lá, porque muitos ainda dos que participaram em toda essa luta para a construção continuam participando dos encontros. Cada vez que a gente entra ali, bate aquela sensação boa, né, de ter conseguido esse nosso espaço. Até se o Toninho, eu sei que ele está nos ouvindo, se ele puder pôr um pouquinho das fotos aí que eu mandei, né, só para o pessoal ver a nossa querida casa, que é um espaço muito gostoso, muito acolhedor, e bem como todos que ali estão. Então, aí à frente da nossa casa, na rua João Excel, número 507, no distrito de Arcadas. Tá um pouquinho seco assim, gente, que, né, foi tempo que não chovia. Mas essa é a entrada da nossa casa. Então, tá lá, Lar Espírita Luz e Caridade. Esse é um jardinzinho interno que a gente tem ali para harmonizar um pouco o ambiente, né? E ali todo mundo cuida um pouco para ficar bom. Nossa sala de entrada, onde inclusive tem uma pequena biblioteca, tem uma área ali de descanso, né? Para as pessoas se encontrarem. Ainda a parte da entrada, só aparecendo mais a biblioteca, que fica aberta ao público, não só para quem frequenta a casa. Essa é uma das salas, né? Que nós fazemos tanto estudos quanto reuniões mediúnicas. Então, nós temos 2 salas grandes dessa. Aí a nossa parte da recepção, e essa foto mostra ali atrás pessoas que foram assim muito significativas ali na casa, né? Então, para quem olha de frente, da direita para a esquerda, de chapéu e óculos, ali é o seu Ernesto Seda, que inclusive é meu avô por parte materna, mas já desencarnou faz muitos anos. Depois, esse mesmo. Depois dele, o seu Alcir Despelli, né, que é quem tudo começou, né? Devemos a ele um trabalho, né, um respeito a esse trabalho imenso. Depois dele é o seu Argemiro, que é o avô da Cristina, que também, desde o começo, junto com o seu Alcides, com o meu avô, sempre se reuniram e lutaram bastante ali para o movimento espírita em Arcadas. Na sequência é o Gil Correia, que, como eu disse, foi o que começou toda essa parte mais formal da casa. E, por fim, aí nós colocamos uma homenagem ao Mário, que é um companheiro de amparo, que faz pouco tempo que ele desencarnou, nos deixou aí fisicamente, mas temos ele no coração, porque ele sempre trabalhou por demais na casa também. É mais recente, mas é homenagem aí ao tanto que ele trabalhou pela casa. Então, são pessoas aí que a gente faz homenagem, porque, de fato, se dedicaram muito à nossa casa. Então, esse é um pouquinho aí do nosso cantinho. E quem quiser nos conhecer, fique à vontade, que nós estamos de portas abertas. Esse é um pouco da nossa história, Caio. Legal, Sandro. Muito, muito boa a casa, gostei muito bonita. Obrigado. E só para efeito de curiosidade, informar para o pessoal que existem 2 casas com o mesmo nome, né, no Circuito das Águas, né? A gente também tem o Lar Espírita Luz e Caridade em Serra Negra. Então, para quando o pessoal for ver os eventos, né, que nós postamos no Facebook, sempre lembrar de ver a cidade que é a casa, né? Para não confundir na casa errada no dia do evento, né? Mas é só para efeito de curiosidade. Bom, Sandro, então você falou que a casa, na verdade, começou na década de 60, né? Ela já vai para 60 anos de atividade e a casa nunca deixou de funcionar? A casa nunca deixou de funcionar. Os encontros sempre aconteceram. Como eu disse, ora em algum
espaço da casa de alguém, né, um espaço cedido, ou ora em uma casa cedida, antes de termos o nosso espaço, mas os encontros, né, conversando aí com esse pessoal mais velho, meu avô, por exemplo, que estava lá desde o começo junto com o seu Alcides, o seu Argemiro, o Gil depois, eles sempre nos disseram isso, que a casa nunca deixou de se encontrar, né? A casa nunca deixou de ter os seus participantes aí juntos, né? Hora em um lugar, hora em outro, mas nunca cessou os trabalhos. E acho que isso é uma bênção, né? Porque, como você disse, né? Tá beirando aí 60 anos de trabalho espírita. E você olhar todas essas dificuldades que eu contei aí rapidamente, né, em questão de espaço, enfim, e pensar que mesmo assim os trabalhos continuaram, os estudos continuaram, isso eu fico assim maravilhado de ver a história desses companheiros aí do espírita. Legal. E eu ia te perguntar sobre a sua chegada ao espiritismo, mas pelo que você falou, você já vem de berço espírita, né? Como foi essa sua integração a uma casa espírita e ao espiritismo, né? Legal. Caio, sim, o meu avô, né, como eu disse, ele sempre foi espírita, pelo que a minha avó conta, minha avó é viva até hoje. Mas eu perdi meu avô, era muito jovem. Eu perdi meu avô, tinha 16 anos. Então, eu acho que eu ainda não atinava, né, o que era ele ser espírita e como que isso, né, poderia se refletir em mim. Mas quando, em 1991, mais ou menos, 90 para 91, eu sofri um acidente de moto muito, muito duro. Eu quase perdi uma perna e fiquei, portanto, acamado por muito tempo. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei muito de ler. Então, eu pedi para minha avó se ela poderia me emprestar. Eu sabia que o meu avô tinha deixado uma série de livros, né, que ele também gostava. E como eu estava consumindo muitos livros ali o tempo inteiro acamado, eu pedi se ela podia, então, emprestar toda a biblioteca do meu avô. E aí eu passei acho que a palavra correta é devorar, né, os livros espíritas do meu avô. E conforme eu fui fazendo essa leitura, foi onde que a cada página, a cada leitura, eu chegava mais ainda na conclusão que era aquilo ali que estava escrito que eu acreditava, né, que era exatamente aquilo, a minha percepção de filosofia de vida, de religião, de conduta, né, de visão de mundo, né, de visão da sociedade. E foi assim. Quando depois eu consegui novamente, né, me locomover, porque, como eu disse, eu fiquei acamado, eu procurei o Gil para saber de estudos que estariam acontecendo na casa. Comecei a participar dos estudos e aí estou até hoje. Mas a minha entrada na casa foi, como diz no nosso meio, né, se não é pelo amor, é pela dor. Primeiro, a dor, né, para me fazer acalmar, digamos assim, e ter tempo para dar atenção para aquilo que eu devia. Certamente sempre é assim, né? Ou pelo amor ou pela dor, né? Muito mais pela dor do que pelo amor, né? Sim. Acontece muito, né? Sim, mas eu olho isso com bons olhos, né? Porque eu creio que se não tivesse acontecido, eu não sei como que eu teria reagido, não sei o quanto tempo eu levaria para entender isso, né? Porque, como eu disse, eu perdi meu avô há muito tempo e aí não tinha mais essa referência. Então, eu entendo que as coisas aconteceram, como sempre, né? Aconteceram para aquilo que era útil e bom, né? Sim. Nada é por acaso. Não mesmo. Sandro, você tem conhecimento de como era o movimento espírita local na época que você se integrou à casa? Porque a gente tem conhecimento, até através do nosso querido Roberto, né? Que a USE ela foi fundada em 1999, mas antes disso existia um movimento espírita em Amparo,
né? Você tem conhecimento de como era, se as casas tinham essa unificação, se as casas se conversavam, como era isso? Olha, conversando, né, com o pessoal mais velho, o que eles sempre me disseram que o que tinha era o fato de pessoas espíritas terem amizade e, ora, participarem da casa de um ou da casa de outro, mas por esses vínculos de amizade, né? Então, as conexões, vamos chamar assim, ali nesse passado, era mais dessa forma. Mesmo quando eu entrei, quando eu comecei a participar da casa, em 91, 92, não era da mesma forma que eu acabei de contar agora. Não tinha nenhum tipo de participação mais formal, vamos chamar assim, né? Até a gente perguntava às vezes, porque ainda tinha o Gil à frente, e era sempre algo, uma resposta do tipo: olha, nós temos os nossos amigos, encontramos, mas nada muito além disso, não é? E quanto ao, mais propriamente, o movimento espírita em Arcadas, né, nunca foi muito fácil. As pessoas, por desconhecerem, né, uma grande maioria, desconhecerem o que é o espiritismo, nós sim passamos muitas vezes por situações indesejadas ou não tão delicadas, né? Teve situações que a nossa própria Linda Cristina passou por ceder a casa dela. Então, nós sentíamos que as pessoas não entendiam o que é o espiritismo. Mas eu te digo que essa situação começou a mudar um pouco quando nós começamos com os eventos para casa, para arrecadar dinheiro, né, para comprar o terreno, depois a construção. E dentre esses eventos, muitos deles, mas quando eu digo muitos, são, sei lá, mais de 10 que nós fizemos, eram almoços. Nós vendíamos os almoços, né? Cada vez tinha um tema. Nós utilizávamos uma antiga área coberta do Grêmio Recreativo da antiga Ribieri, que hoje se chama Rousselot. E nós fazíamos almoço com 300, 400 pessoas. E a imensa maioria aqui, de Arcadas mesmo. Então, eles começaram a comunidade começou a ver que, na verdade, nós estávamos ali também defendendo ali, claro, sem dúvida, da nossa ideologia, né, religiosa, mas que eram pessoas do bem, praticando religião dentro da prática do bem, né, do amor ao próximo. E eu entendo que isso foi um marco ali muito forte nessa percepção das pessoas aqui do distrito do que era o espiritismo e principalmente o que eram os espíritas, né? Eles tinham ali uma visão e depois desses muitos encontros, eu percebo que essa visão mudou bastante, né? Então, é muito gratificante ter percebido isso pelo seguinte, Caio. Claro, a finalidade, né, que foram feitos esses eventos era arrecadatório. Nós precisávamos de um espaço para nós. Mas a providência divina fez isso se tornar algo maior, que foi mostrar, né, o movimento espírita e o comportamento de cada um dos espíritas aqui dentro de Arcadas. Então, trouxe hoje que eu entendo esse benefício maior, né, que foi essa apresentação aí de quem somos e que, na verdade, estamos aqui para praticar o bem. E de lá para cá, aí, temos uma casa atuante, as pessoas nos visitam, e como toda casa, né, alguns para buscar um livro, outros buscando ali uma palavra amiga, algum tipo de energização, outros para estudo, outros buscando mesmo um auxílio por causa de alguma mediunidade que se apresenta. Então, eu entendo que aqueles eventos, né, serviram para desmistificar a casa e mostrar que ela estava de portas abertas e as pessoas podiam entrar.
Legal, Sandro. E como que você vê, Sandro, o movimento espírita de hoje em termos de unificação? Você acha que é importante esse movimento, essa visitação, né, constante das casas? O que que você pensa sobre isso? Não, eu tenho certeza, né, que isso é muito importante, porque nós somos seres que vivemos, crescemos, né, moralmente, principalmente por meio de relacionamentos, e intelectualmente também. E quando a gente tem esse contato com as outras casas, nós não estamos apenas, então, somente aproximando casas, nós estamos aproximando histórias, né? Nós estamos aproximando visões de como atuar no espiritismo, nós estamos aproximando conhecimento dessas pessoas, daquilo que fez e deu certo, ou muitas vezes não deu certo, medos, né, que por algumas situações de êxito. Então, essa aproximação traz esse grande benefício, né, de compartilhar essa vida que cada casa tem e os integrantes dela, e com isso mostrar outras possibilidades, né, seja de trabalho, seja de uso de conhecimento, seja de fortalecimento, inclusive, do movimento. Então, eu entendo que esse contato, essa unificação, ela é mais do que necessária, ela é muito bem-vinda, extremamente saudável. Então, entendo que nós devemos trabalhar para que isso se intensifique cada vez mais, né, para todas as casas aí e os membros delas. Essa minha compreensão aí do momento que estamos vivendo. Até porque, né, estendendo só mais um pouco, nós estamos, ao meu ver, a cada dia vivendo mais uma necessidade, a cada dia mais, né, vendo a necessidade que as pessoas têm de poder ter uma aproximação maior com aquilo que mostra, né, permite uma compreensão melhor de como se comportar, né, no dia a dia, de como se relacionar e o que significa essa difícil tarefa do relacionamento. Então, com isso, com essa aproximação das casas, eu entendo que a gente consegue ir ampliando essa possibilidade, né, de abrir portas e cada vez mais, de alguma maneira, contribuir com essa boa nova, né, que é a filosofia espírita. Entendi, muito legal. Sandro, mudando um pouquinho de assunto, me fala um pouquinho das atividades rotineiras da casa. A gente sabe que agora todas as casas estão fechadas, né? Devido à pandemia, mas não sendo a pandemia, quando a casa voltar, o que a casa oferece, quais as atividades, quais dias que vocês trabalham? Conta um pouquinho para a gente. De fato, agora nós já estamos parados, né? Parados no sentido de encontros físicos, né? Desde março, um cuidado que nós tomamos rapidamente. Nós temos, né, os membros da casa, que frequentavam fisicamente, muitos deles com um grupo de risco, enfim. Então, rapidamente nós tomamos a decisão de não ter mais encontros físicos. Fazemos isso de forma remota, semanalmente, e com revezamento das pessoas também que falam nesses encontros, que é para fazer com que todos se sintam ali pertencendo ainda à casa, né, podendo contribuir. O que nós tínhamos antes e é o que esperamos retornar, né, após essa necessidade do afastamento físico, que ainda não sabemos quando voltaremos, né? Ainda permanece a decisão de, por enquanto, ficarmos à distância. Né? Mas a nossa casa tem, às segundas-feiras, abre-se as portas por volta ali das 18h30. Muitas pessoas nos procuram para receber algum tipo de passe, energização, ou mesmo buscar algum aconselhamento ou uma orientação.
Às 19h30 começa um grupo de estudo, que é uma tradição na nossa casa. Esse grupo de estudo ele é mais voltado para o desenvolvimento da percepção da filosofia espírita, né? Ou seja, estudando aquilo que a gente pode, de alguma maneira, levar para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento diário, né? Então, sempre teve esse foco, esse grupo de estudo. Às 20h30, nós começamos, na segunda-feira ainda, nós temos os trabalhos mediúnicos, que daí são feitos mais para um grupo mais restrito, como todas as casas, né? Tem toda uma condição aí para que de estudo e, enfim, de participação para depois participar desse grupo mediúnico. Fora isso, nós temos estudos, sejam estudos pontuais, por exemplo, sobre mediunidade, ou algum tema que os participantes entendem que, dentro, né, claro, da seara espírita, algum tema que tenha sido desenvolvido, e daí, então, nós montamos esses estudos durante os outros dias da semana, ou terça, ou quarta. O último que terminou estava acontecendo às quartas-feiras à noite, começava também às 19h30. Mas esse já terminou e nós não decidimos começar nenhum outro, justamente por causa que tudo parou, né? Então, nós decidimos manter somente aquele estudo das segundas-feiras, e assim todos que participam em outros grupos, enfim, que participam da casa, nós aglutinamos nesse encontro semanal aí de remoto. A casa, por muito tempo, também teve atividades voltadas para o lado da caridade. Nós, por muitos anos, atuamos basicamente levando alimentos para famílias que estão na área rural, só que a área rural distante, né? Nosso olhar sempre foi, por exemplo, pessoas que têm que pegar 10, 15 quilômetros de estrada de terra, né? Geralmente a ajuda não chega a lugar assim. Então, a gente, durante um bom tempo, focou nisso. Só que depois, principalmente no último ano, muitas dessas famílias migraram, a dinâmica das fazendas e sítios mudaram também. Então, nós começamos a direcionar esse tipo de trabalho de caridade de outra forma. Mas mesmo isso também nós tivemos que dar uma pequena parada. É claro que se a gente nota alguma necessidade, a gente vai e atua pontualmente, mas também em função das pessoas que participavam e por serem de grupo de risco, e também levando nós nos transformando em agentes de risco até chegar nessas famílias. Então, a gente entendeu que precisávamos fazer uma remodulação da forma de ajuda. Então, a intenção, então, quando voltarmos, no estudo, voltarmos nesse padrão que estava antes, né? Segunda-feira fixa, e mais 1 ou 2 noites com estudos distintos e focados, só que daí são estudos de início, meio e fim. E como voltar com essa condição de alguma atividade de caridade material, né? Dentro daquilo que é possível para os membros da casa. Então, essa o que nós estamos olhando para frente agora. Mas sempre com muito cuidado, né? Como eu disse, não adianta na ânsia aí de querer colocar as pessoas em risco, né? Isso nós não queremos. Bom, Sandro, e no caso, como você falou, né, que vocês estão fazendo os encontros virtuais, né? O que você acha que as casas vão fazer após a retomada dos trabalhos? Você acha que vai voltar a ser normal como era? As casas vão trabalhar de uma forma diferente? Porque a internet agora está aí cada vez mais firme e forte, né? Você acha que as casas vão aproveitar essa tecnologia para fazer um trabalho diferenciado, mais voltado para a tecnologia? O que você acha que vai acontecer após
a retomada dos trabalhos? A sua pergunta é muito boa, Caio, porque eu vejo que isso é uma condição, né? Esse tipo de encontro virtual é uma condição que as pessoas se adaptaram rapidamente, né? Rapidamente se adaptaram a isso. Eu tinha um pouco de temor se haveria essa adaptação e não, se adaptaram rapidamente, funciona muito bem. Então, seja pelo fato de terem se adaptado, até porque a tecnologia é algo que está na nossa vida todo dia, o dia inteiro, né? Além disso, esses encontros virtuais traz algo também que é a questão da comodidade e do tempo, né? Enquanto que para você fazer um estudo tem todo aquele participar do estudo presencial, tem toda aquela rotina antes, né? De se preparar, trocar de roupa, se alimentar, daí vai, pega uma opção, vai até a casa e tudo isso de volta. Esses encontros virtuais deixaram essa participação mais fácil, né? Mais assertiva. Então, eu entendo que estudos, por exemplo, muito provavelmente, se manterão, sim, por via aí as plataformas de mídia existentes, né? Eu não consigo ver isso só porque a casa vai estar de porta aberta novamente de forma física, esses grupos de estudos deixarem de acontecer de forma virtual. Pelo contrário, eu acho que eles vão se manter. Eu vejo que a casa ela vai ser mais presencial novamente, por exemplo, claro, né, nos trabalhos mediúnicos, né, na parte ali de porta aberta para receber pessoas que precisam de um acolhimento, de receber algum tipo de energização, de passe, enfim. Isso sim vai retomar, até porque eu noto, né, que muitos já pedem e sentem falta disso, né, sejam os trabalhadores, sejam aqueles que buscam algum tipo de auxílio. Mas na parte de estudo, eu creio que não, eu creio que as pessoas vão optarem por continuar com distância, justamente pela facilidade, né? Estamos, por exemplo, nós aqui conversando, né? Ali um olhando para o rosto do outro, falando, ou seja, isso é muito fácil hoje em dia, né? Dizer que que as pessoas não têm esse acesso são muito poucos, né? Então, creio que é algo que veio para ficar. Resumindo, as nossas casas não serão as mesmas naquilo que é da rotina delas, né? No pós da pandemia. Não creio, não, que a rotina vai voltar. Seremos diferentes. Eu te fiz essa pergunta e faço sempre para os convidados, né? Porque a nossa preocupação é que se torne uma coisa tão fácil, né? Você ter o conhecimento do espiritismo, estando dentro de casa, a facilidade é tão grande que a nossa preocupação é que as pessoas deixem de ir nas casas espíritas, né? E cada vez mais as casas vão se ressentindo de trabalhadores e de frequentadores até não existir mais. Então, a gente tem que procurar um meio de dosar isso também, né? Porque a facilidade da tecnologia é muito grande, mas tem o outro lado, né? O contato físico, né? O olho no olho, pessoalmente, também é importante, né? Sim, sem dúvida, mas eu entendo, Caio, que para aquilo que se refere ao desenvolvimento da mediunidade, as pessoas não deixarão de procurar fisicamente as casas, né? Essa parte de desenvolvimento da mediunidade, doação de energia, né? Trabalhos, né? Voltando com a parte fluídica, buscando acolhimento, eu entendo que isso vai continuar acontecendo. Creio eu que essa parte do estudo, o que vai sim acontecer é de abrir espaço para outras pessoas, né, que ou não tem, estão distantes, não tem como chegar fisicamente até a casa, ou, inclusive, muitas delas, e infelizmente isso acontece até hoje, pessoas que ficam um pouco inibidos, né, não são espíritas e ficam inibidos a entrar numa casa espírita, né? Então, eu entendo que se nós soubermos utilizar essas plataformas,
elas serão sim portas de entrada, né? É claro que vai caber aos dirigentes das casas saber fazer essa dosagem, esse direcionamento. Mas creio eu que é possível utilizar como uma porta de entrada, mostrando, né, que a nossa casa física tem algo mais para oferecer, e aí eles sentirem esse desejo de ir até a casa. E daqueles que já participam, não creio que vão se afastar justamente por causa dos trabalhos, né? Essa parte as pessoas sentem falta. Claro, eu concordo com você que temos que tomar cuidado com isso, né? Tomar cuidado para não ficar... Falar assim, então somente dessa forma está tudo certo. Não, nós temos que mostrar o que cada momento traz de benefício, mas também cada momento, né, ou seja, virtual ou presencial, traz também de falta, né? O que falta ali naquela condição e que, portanto, se complementa com o outro. Mas, sem dúvida, que temos que trabalhar nisso, né? Temos que, os dirigentes aí, pensar em como fazer isso acontecer da melhor forma possível. Isso é verdade, até porque a gente não pode parar no tempo, né? Já que a tecnologia chegou, a gente vai ter que se adaptar a ela, né? Sandro, a gente já... Oi, pode falar. Eu só ia endossar o que você disse, isso é um caminho sem volta, né, Caio? A gente vê aí... Eu tenho 2 filhos, né? Um vai fazer 19 agora, o outro já vai fazer 15. E a tecnologia na vida deles é algo que... corriqueiro, né? Eles entendem a vida dessa maneira, né? Por exemplo, poucos se interessam por televisão e muito tá ali em tudo que a internet oferece. Então, a pergunta que eu entendo que tem que ser feita é essa, né? Como que nós vamos atrair essa juventude, né? Eu entendo que parte dessa atração passa por aquilo que para eles é cotidiano, que é a questão das redes sociais, né? E o acesso à internet e tudo mais. Certo. Bom, Sandro, a gente já está indo para a nossa parte final da entrevista. Eu queria que você deixasse os contatos da casa, o Toninho também vai passar aí um slide com o endereço. E quando puder voltar, como que as pessoas podem procurar a casa, qual o endereço, se tem um telefone, fala para a gente. Nosso meio de contato, né, a gente pede que seja via o Messenger do Facebook. Então, a nossa casa é Centro Espírita Luz e Caridade. Eu peço que vocês entrem lá no Facebook, participem do nosso Facebook. Lá tem sempre atualizado o que nós estamos fazendo na casa, horários e tudo mais. E quando enviado mensagem ali para nós, né, pelo Messenger do Facebook, vários de nós da casa somos administradores e, portanto, a gente visualiza e com certeza responde ali rapidinho, tá? Então, é o nosso canal aí de comunicação. Então, nós estamos na rua João Excel, 507, distrito de Arcadas. Como eu disse, não vai pensar em Luz Caridade e ir lá para a Serra Negra, né? Tem que tomar cuidado onde está. Para se localizar, nós estamos, para quem passa por Arcadas, ali na frente do Mecdaia tem no outro lado da rodovia, né? O Mecdaia está de um lado, do outro lado tem uma rua de asfalto ali que desce ali e segue, que é a antiga linha do trem da Mugiana. Aquela ali é João Excel. Então é só seguir mais ali à frente que já encontra a nossa casa, mais na sequência dessa rua. E convido aí todos que quiserem para conhecer a nossa casa, que ela está, graças a Deus, muito bem harmonizada e a acolhida é sempre muito boa, tá? Estão todos convidados. Legal, Sandro. E como pergunta final, Sandro, e como eu faço essa pergunta para todos também, a gente sabe que a pandemia uma hora vai acabar, né? Eu acredito que já esteja acabando, mas ainda tem muita gente com medo, ainda tem muita gente se prevenindo.
e muita gente até desanimada, né? Principalmente aqueles que não têm um conhecimento espírita muito aprofundado. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo, uma mensagem para essas pessoas que ainda não têm esse conhecimento doutrinário, que ainda estão meio receosas com tudo isso que está acontecendo. Muito bom, Caio. De fato, nós temos que olhar para tudo isso que está acontecendo pelo lado do que nos é útil, né? E se lembrarmos, né, que uma frase tantas vezes utilizada, né, vinda ali dos nossos ensinamentos, mas que sempre é válida, né, que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Então, se ele está permitindo acontecer tudo isso, com certeza absoluta, porque isso nos é útil. E o que eu quero dizer com útil? É útil para o nosso crescimento, né? Principalmente para o nosso crescimento moral. Essa pandemia está fazendo com que as famílias estejam mais juntas, né? As pessoas que, com a graça de Deus, né, foram colocadas para terem relacionamentos próximos, que de fato tenham essa proximidade nos relacionamentos. Então, olhando por esse viés, que eu entendo que é o viés do bem, né, olhar para aquilo que nos acontece sempre de forma que é para o nosso bem, essa pandemia trouxe isso, né? O momento para a nossa reflexão, o momento para nós valorizarmos ainda mais as pessoas que estão ao nosso redor, sejam familiares, sejam amigos, nós valorizarmos os relacionamentos. Não há crescimento moral sem relacionamento, né? Nós estamos ali um lapidando o outro, né? Então, a minha sugestão, né, como cristão, como espírita, é que as pessoas olhem para esse momento como um momento de bênção, né? Um momento onde Deus, né, na sua infinita bondade, misericórdia, sabedoria, estipulou uma maneira de fazer com que as pessoas parem e pensem um pouco, né? Parem e absorvam um pouco melhor essa dádiva que é estar vivo, que é estar aqui, né? Tendo essa oportunidade de reencarnação, de aprendizado, de nova oportunidade, né? Que é o que nós recebemos aqui. Então, eu peço, né, que as pessoas olhem dessa maneira para esse momento, como um momento que nós recebemos um presente. É claro que dói, é claro que machuca ver pessoas desencarnando, pessoas passando por dificuldades. É claro que sim. É claro que é muito ruim vermos que nem tudo está sendo tratado da maneira que deveria, seja por lá quem for. Mas eu acredito muito que aquilo que está ao nosso redor só melhora se a melhora a partir de dentro de nós para fora, né? O restante é efeito daquilo que nós pensamos e fazemos. Então, por isso, da sugestão, olhem para tudo isso como um momento de reflexão, de bênção, e que vai passar, né? Como serão nossas vidas depois disso? Aí cabe a Deus, né? Como será? Mas eu tenho certeza que será melhor se assim decidirmos que será melhor. Cabe a nós tomar essa decisão, né? De ver a vida como um dia iluminado, né? Se o dia é iluminado ou não, se nós olharmos para ele dessa forma. Então, vamos olhar para os nossos dias de forma iluminada. Essa é a minha sugestão para todos. Sandro, muito obrigado pela sua participação. Gostamos muito. É um prazer sempre recebermos os amigos, né, do Movimento Espírita. E queria aproveitar e convidar você a fazer a nossa prece de encerramento. Lembrando que depois eu vou fazer a divulgação da Semana Espírita. Então, se você puder nos presentear com uma prece,
que certamente será muito benéfica para muita gente que está nos assistindo. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, e em breve nós estaremos juntos novamente, com as casas reabrindo, onde poderemos dar aí um grande abraço e conversarmos pessoalmente. Tá bom, meu amigo? Eu que te agradeço, Caio, agradeço o Toninho ali pelo todo o trabalho no começo, Rogério pelas belas palavras, a acolhida, e a oportunidade de fazer essa prece de encerramento. Eu peço que todos levem o pensamento ao nosso Mestre Jesus, né, que tão bondosamente nos abraça todos os dias, né? O pensamento do nosso Mestre, eu peço que vocês pensem em tudo aquilo que vocês têm no seu dia a dia, né? Acordamos e já é uma bênção, né? Temos saúde, temos pessoas amadas ao nosso lado. Então, eu peço que vocês tenham um sentimento de gratidão por tudo aquilo que nós recebemos, cada um de nossos dias. E com esse sentimento de gratidão, fortaleçam ainda mais o pensamento em Jesus, porque com certeza, dessa forma, a conexão, né, com o nosso mestre, com o nosso irmão maior, se fortalecerá. E assim as bênçãos das mãos bondosas do nosso mestre, o sorriso farto para que ele nos direciona, né? Toda essa luz vai chegar até cada um de nós, e dessa forma misericordiosa, bondosa, que o mestre cuida de todos nós, vai fazer com que nós estejamos ainda mais fortalecidos, né? Muito mais preparados aí para a nossa caminhada, que muitas vezes não é simples, né? Muitas vezes temos dificuldades, mas se estivermos, né, com nossos pensamentos voltados aí para o nosso mestre, se estivermos com o nosso coração envolto naquilo que ele nos ensinou, que é o amor, né? Ele nos ensinou a amar no formato de verbo, ou seja, aquele que transforma, aquele que constrói, aquele que modifica. Então, se tivermos esse amor em nossos corações, se tivermos esse amor em nossos pensamentos, e se tivermos esse amor em nossas atitudes, com certeza nossas vidas serão vidas vitoriosas, porque com certeza é isso, né, que o nosso governador maior, Jesus, espera de cada um, pois é isso que nosso Pai deseja para cada um de nós, que somos seus filhos. Então, peço que vocês se fortaleçam nesse pensamento de gratidão, de fé, de amor ao próximo, de amor a si, né? Cada um se amando muito, acreditando muito em si, e entendam que Deus nos colocou aqui para vivermos. Então, vivam, né? De fato, vivam. Prestem muita atenção em tudo aquilo que acontece ao redor de vocês, porque se está acontecendo, se você está nessa condição, é porque, de fato, aquilo está ali para o seu aprendizado, para a sua evolução. Então, mantenham o pensamento em Jesus, em cada um dos momentos, e tenham fé em si e no futuro. Bênção do Pai e do Mestre sobre todos nós. É isso que eu peço a todos. Muito bem, muito obrigado, Sandro. Como eu falei, foi um prazer estar com você aqui hoje, e em breve nós estaremos conversando pessoalmente com as casas abertas. Muito obrigado. Amém. Obrigado, um abraço a todos e obrigado pela oportunidade aí para a nossa casa. Ok. Bom, meus amigos, eu peço só mais um pouquinho de paciência para vocês. Nós já estamos encerrando a nossa live, mas gostaria de trazer para vocês a divulgação da Semana Espírita, que irá se iniciar na próxima segunda-feira. Será de segunda até no domingo, sendo que de segunda a sexta será às 8 horas da noite, e no sábado e no domingo às 14 horas. Nós tentamos trazer palestrantes nessa Semana Espírita, por ser lives, né? Então, nós tentamos trazer pessoas um pouco mais distantes para que possam conhecer também o movimento espírita. E esse ano nós vamos falar principalmente sobre a família, sobre a infância, sobre a juventude.
Então, já começando na segunda-feira, nós vamos falar sobre família, a base de tudo, às 20 horas, com o companheiro Juarez Miller. O Juarez é do Rio de Janeiro, tem um grande conhecimento na doutrina espírita e realmente será muito bem-vindo e será muito bem reconhecido a palestra dele. Continuando, então, na terça-feira, também trazendo uma companheira do Rio de Janeiro, a Néia Costa. Ela é responsável pela área de família do CERJ, que é o Conselho Espírita do Rio de Janeiro. Vai falar sobre a importância da religiosidade na família. Então, na terça-feira, no dia 29, às 20 horas. Continuando, então, na quarta-feira, nós teremos a companheira Cristiane Beira, que já é bem conhecida na nossa região, já vai para a terceira Semana Espírita que ela participa conosco, e ela vai falar sobre a missão dos pais na orientação dos filhos, na quarta-feira, dia 30. Na quinta-feira, nós teremos também um conhecido, um grande conhecedor da doutrina espírita, aqui da região, nosso companheiro Maurício de Barros, psicólogo, vai falar sobre as principais dores emocionais na infância e na juventude. Isso no dia 1º/10, na quinta-feira. Na sexta-feira, Deusa Samu. Quem não conhece a Deusa Samu também aqui na nossa região, grande palestrante, que vai falar sobre os desafios de adolescer. No dia 2, sexta-feira, às 20 horas. E aí, no sábado, a gente vai ter também um grande companheiro, palestrante internacional, que é o Charles Kempf. O Charles, ele é presidente da Federação Espírita Francesa, tem um trabalho muito bom de divulgação da doutrina espírita na França e no mundo inteiro, e vai falar sobre Allan Kardec, o educador de almas. Não esquecendo que no dia 3 comemoraríamos também o aniversário do nosso codificador, né? Essa palestra será no sábado, às 14 horas. E no domingo, também um grande companheiro, Manolo Quezada, que vai falar sobre a nova geração, fechando esse tema da quarta Semana Espírita, no dia 4, domingo, às 14 horas. Peço a participação de todos, peço que todos divulguem também para os seus amigos. E uma questão muito importante, essas lives da Semana Espírita será feita através do Facebook do Movimento Espírita do Circuito das Águas, que é a página oficial da USE. Então, no cartaz já tem o endereço da página e conto com a participação de todos, ok? Com isso, então, eu agradeço muito a participação dos amigos internautas, agradeço também o pessoal de Serra Negra, da Joana Dark, e aí vocês podem ver o cartaz com todas as palestras da Semana Espírita. Está lá também no nosso Facebook, na nossa página, na internet, que é www.usecircuitodasaguas.org, ok? Então, muito obrigado a todos. Então, na próxima quinta-feira, nós não teremos a live com os presidentes das Casas Espíritas, porque nós estaremos fazendo a live da Semana Espírita, ok? Então, muito obrigado, muita paz a todos e boa noite.